Muito boa noite. Desde ontem circula nas redes sociais um vídeo mostrando atos de violência em que é espancado e torturado um civil na Praça da Parada do Quartel-General das Forças Armadas. O referido vídeo mostra o envolvimento direto do atual chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o brigadeiro Justino Lima. A TVS teve acesso ao vídeo amador, retirado da internet, e gostaríamos de chamar a atenção pelas imagens que poderão chocar telespectadores mais sensíveis. A TVS espera obter uma reação oficial do chefe de Estado-General das Forças Armadas sobre o vídeo que circula nas redes sociais com vista a esclarecer o incidente. Uma fonte do Comando das Forças Armadas reconheceu o sucedido e lamentou a situação. Entretanto, o ministro da Defesa e do Mar reagiu esta tarde às agressões ocorridas no quartel-general das Forças Armadas sobre um civil. Segundo Carlos Toque, um inquérito já foi instaurado para apurar as responsabilidades e agir em conformidade. Quero vos dizer que ontem, quando eram 23 horas, tomei conhecimento do acontecimento e rapidamente, esta manhã, convoquei uma reunião do Estado-Maior das Forças Armadas. Esta reunião foi convocada com o objetivo de poder-me inteirar-se ou estar informado sobre a situação. E após a escutação feita, ouvindo o ponto de vista de cada um dos elementos que compunham o Estado-Maior, eu então decidi que abrisse um inquérito para nós podermos apurar a veracidade dos factos, ou seja, a responsabilidade. E nós vamos aguardar o resultado desse inquérito. Devo dizer que estamos acompanhando a questão
e logo após o resultado do inquérito, então aí nós saberemos como decidir. Patrício Trovoada escolheu Angola para efetuar a sua primeira visita oficial ao estrangeiro. O primeiro-ministro são-tomense justificou esta sua escolha com o empenho pessoal do presidente José Eduardo dos Santos e do governo angolano na busca permanente da estabilidade política em São Tomé e Príncipe e dos apoios prestados ao país ao longo dos tempos. A Sua Excelência, Sr. Presidente da República de Angola, Sua Excelência, Senhores Ministros da República de Angola, Sua Excelência, Senhores Ministros da República de São Tomé e Príncipe, Senhores Embaixadores de Angola em São Tomé e Príncipe e Senhor Embaixador de São Tomé e Príncipe em Angola, Senhores Conselheiros, assessores, minhas senhoras, meus senhores, caros presentes, em meu nome próprio e em nome da delegação que me acompanha, eu gostaria, antes de mais, de agradecer pela atenção que temos sido objeto desde a nossa chegada a Luanda. Sr. Presidente, queria também, em nome próprio da minha delegação e do povo santomense, agradecer a si, pessoalmente, ao governo de Angola e ao povo angolano pela solidariedade permanente que tem demonstrado para com o povo santomense, qualquer que sejam as circunstâncias e os governos. O meu governo escolheu para efetuar a nossa primeira visita oficial ao estrangeiro, à República de Angola, porque reconhecemos o seu empenho pessoal e do governo angolano na busca permanente da estabilidade política em São Tomé e Príncipe e da melhoria do diálogo político em São Tomé e Príncipe. Essa sua atitude constante em prol da estabilidade e da democracia hoje encontra em São Tomé e Príncipe um governo recentemente eleito com uma maioria absoluta que poderá, após longos anos de instabilidade, criar as bases de uma estabilidade política tão desejada. Senhor Presidente, a Sua Excelência tem vindo sempre a insistir, quer para Angola, quer para o continente africano, da necessidade imperiosa de estabilidade política. Nós acreditamos que a estabilidade política é de facto indispensável, mas nós precisamos também e sobretudo de demonstrar resultados na luta que travamos para o bem-estar dos nossos povos, para a melhoria da governação e para também a melhoria das relações entre os Estados componentes da nossa sub-região. É nesse sentido que estamos cá hoje, convencidos de que a República de Angola e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, pertencendo ao mesmo espaço geográfico,
partilhando uma história comum, nós somos de facto capazes de construir uma matriz de relações económicas, culturais, comerciais, que irá favorecer o bem-estar dos nossos povos. Angola está disponível a fazer adenda na cooperação com São Tomé e Príncipe, desde que seja de interesse mútuo, disse o presidente José Eduardo dos Santos no seu discurso por ocasião da visita do primeiro-ministro Patrício Trovoada a Angola. Senhor Primeiro-Ministro da República de São Tomé e Príncipe, excelentíssimos membros das delegações angolana e são tomense, minhas senhoras e meus senhores, é com prazer que lhe dou as boas-vindas, Senhor Primeiro-Ministro e a sua delegação, nessa visita a Angola, nos primeiros dias do Ano Novo, que espero que seja auspicioso ao nível pessoal e lhe proporcione muitos êxitos na governação do seu país. Não é esta a primeira vez que nos visita na sua qualidade de Primeiro-Ministro, mas mesmo assim agradeço-lhe por ter escolhido Angola para a sua primeira visita ao exterior depois de ter voltado a ser recentemente eleito para essas elevadas funções. As relações entre os nossos dois países são excelentes e dispensam quaisquer comentários, porque assentam em laços sólidos de amizade, consanguinidade e solidariedade, nunca desmentidos ao longo da nossa secular história comum. É, pois, com o habitual espírito fraterno que o acolhemos nesta sua breve visita de trabalho entre nós, onde pode contar sempre com a simpatia e a hospitalidade de todo o povo angolano. É importante mantermos a regularidade dos nossos encontros, porque eles permitem-nos passar em revista o estado da nossa cooperação, em especial num ano que se afigura difícil pela queda vertiginosa dos preços de petróleo no mercado internacional. Podemos assim atualizar informações sobre problemas e desafios que nos esperam, tanto a nível bilateral como a nível das regiões geopolíticas que partilhamos, concretamente na África Central, no seio dos países africanos de língua portuguesa, PALOP, e da Comissão do Golfo da Guiné. Ao nível bilateral, pretendemos dar continuidade aos programas de cooperação já existentes e estamos abertos e disponíveis para quaisquer adendas que possam ser feitas, desde que sejam do interesse de ambos os países. A nível multilateral, é importante continuarmos a concertar posições que conduzam ao fim dos conflitos ainda existentes na nossa região e que nos permitam realizar um combate sem tréguas à imigração ilegal, à pirataria marítima, ao tráfico ilícito de pessoas e bens, ao terrorismo e aos crimes transnacionais em geral. Só deste modo a paz e a estabilidade económica, arduamente conquistadas nos nossos próprios países, poderão ser consolidadas, permitindo o alargamento harmonioso da nossa cooperação,
com vista ao desenvolvimento sustentável, ao progresso e ao bem-estar dos nossos povos. Senhor Primeiro-Ministro, minhas senhoras e meus senhores, eu desejo a todos uma agradável estadia no nosso país e estou certo que a visita de Vossa Excelência ajudará a estreitar ainda mais os laços que nos ligam. Bem-aja e bem-vindo mais uma vez. Obrigado. No seu discurso, Patrício Trovoada felicitou Angola pela sua eleição no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O chefe do governo são-tomense confirmou o apoio diplomático a Angola nas suas missões internacionais. Pertencemos a uma sub-região que conhece alguns conflitos. O Sr. Presidente da República de Angola pode contar com a solidariedade político-diplomática de São Tomé e Príncipe naquilo que têm sido os esforços de Angola para a conquista da paz, quer na região dos Grandes Lagos, quer a nível da África Central. Gostaríamos de aproveitar para felicitar a República de Angola pela sua eleição no Conselho de Segurança. Nós pensamos que Angola é uma voz autorizada, que deu provas suficientes da sua capacidade e experiência na resolução pacífica dos conflitos. Senhor Presidente, estou convencido que as duas delegações, durante essa estadia e essa visita de trabalho, poderão aprofundar os laços de cooperação entre os nossos dois países, reativar os instrumentos jurídicos que já existem e inaugurar um novo ciclo de relações econômicas baseada no pragmatismo, na necessidade de corresponder às expectativas dos nossos povos e na sabedoria que eu estou convencido que temos de alavancar essa nossa história comum, as nossas vantagens recíprocas, o nosso posicionamento na região a mais rica do continente africano, a nossa pertença a um espaço cultural e queremos mais econômico da CPLP para o bem da nossa juventude, dos nossos empresários, da nossa sociedade civil e daqueles que ainda necessitam da nossa atenção e que, no caso particular de São Tomé e Príncipe, ainda conhecem índices de pobrezas que nós queremos, nos próximos tempos, conseguir e sabemos que conseguiremos atenuar. Sr. Presidente, mais uma vez, os nossos agradecimentos, mais uma vez o nosso reconhecimento, mais uma vez os votos de sucesso para Angola, para o seu governo, para o seu povo. O Sr. Presidente referiu a situação econômica internacional, mas acreditamos que o povo angolano saberá, com sabedoria e com esforço e coragem que lhe é reconhecido, ultrapassar esses períodos difíceis que se avizinham. Muito obrigado mais uma vez. A 8ª Comissão Bilateral São Tomé e Príncipe Angola deve acontecer no primeiro trimestre deste ano. Para já, os dois países decidiram resolver urgentemente assuntos ligados à segurança e finanças. Estas são algumas recomendações saídas do comunicado final do encontro ministerial realizado no quadro da visita do primeiro-ministro Patrício Trovoada a Angola.
Angola foi o país escolhido pelo chefe do governo são-tomense Patrício Trovoada para iniciar a sua primeira visita de trabalho ao exterior no quadro dos expedientes do governo para o reforço das relações de cooperação com outros países. Durante 24 horas em Angola, Patrício Trovoada manteve contacto com várias individualidades angolanas e não só, com destaque para empresários na busca de investimento estrangeiro para São Tomé e Príncipe. O ponto alto da visita foi o encontro que o chefe do governo são-tomense teve com o presidente angolano José Eduardo dos Santos no Palácio Presidencial, onde também decorreu o encontro ministerial. Durante as conversações nós passamos em revista os acordos que nós assinamos em diversas ocasiões. Fizemos um balanço de todo o percurso que fizemos até agora, sobretudo, mais particularmente a partir de 2011, a altura em que São Tomé e Príncipe e Angola realizaram a 7ª Comissão Bilateral. E nós chegamos à conclusão que devemos marcar para muito breve a reunião da 8ª Comissão Bilateral para podermos avaliar de forma muito mais aprofundada todas as questões ligadas à cooperação bilateral e neste quadro, vermos o que fazer o mais rapidamente possível para darmos corpo aos compromissos que nós assumimos de forma mútua e de forma empenhada também. Para além da realização da 8ª Comissão Mista, que deve acontecer em Angola em fevereiro próximo, os dois países decidiram para já resolver urgentemente assuntos ligados à segurança e finanças. Nós abordamos questões ligadas ao setor da administração interna, nomeadamente da polícia, e ficou acordado que no quadro de um programa de emergência deverá se deslocar brevemente a Luanda o Sr. Ministro da Administração Interna, acompanhando uma delegação para poder trabalhar com o seu homólogo angolano, no sentido de nós resolvermos algumas questões que consideramos ser bastante urgentes e pertinentes. Também a nível das finanças, não é? Avaliamos o acordo que o São Tomé e Príncipe e Angola assinaram no domínio das finanças e chegamos à conclusão que os dois ministros também devem trabalhar juntos com as respectivas equipas técnicas rapidamente para podermos dar cumprimento àquilo que assumimos mutuamente. Relativamente às finanças, o que é que desvenda se há alguma possibilidade de haver algum apoio financeiro ao país? Há essa possibilidade está presente e foi reafirmado, a parte angolana reafirmou essa disponibilidade, só que há alguns aspectos que têm a ver com o acordo que foi assinado, que devem ser vistos e, se possível, rapidamente ajustados, de modo a que se possa dar cumprimento ao que está estipulado. Durante o encontro de trabalho foram abordados também assuntos ligados à sub-região africana. Saudamos o papel que a República de Angola vem desempenhando a nível da Comissão Internacional dos Países dos Grandes Lagos, que é presidida por Angola, né? E nós saudamos esse papel importante que a Angola tem estado a desempenhar, sobretudo no sentido de se levar a paz para o leste da República Democrática do Congo. Vimos também a questão da República Centro-Africana, que é uma questão que preocupa todos os países da África Central, nomeadamente São Tomé e Príncipe e Angola, e nesse sentido saudamos o papel importante que o presidente Sassou Nguesso da República do Congo tem desempenhado no sentido de se estabilizar a situação na República Centro-Africana. Os problemas na sub-região africana constituem também uma preocupação para o governo são-tomense, afirmou o primeiro-ministro são-tomense Patrício Trovoada, que, no entanto, confirmou todo o apoio diplomático a Angola na sua missão internacional. Durante 24 horas nas terras angolanas, Patrício Trovoada visitou a Praça da República na cidade alta de Luanda, onde está instalado o mausoléu Dr. Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola.
O chefe do governo visitou também o Museu da História Militar Angolana. A visita terminou com um almoço na Sala Nobre do Palácio Presidencial, ofertado pelo José Eduardo dos Santos ao primeiro-ministro e à sua comitiva. Assim foi a visita do chefe do governo são-tomense e Angola, Patrício Trovoada, que considera aberto o novo ciclo na cooperação entre os dois países. Estão em Angola mais de 5.000 são-tomenses em situação ilegal. Este assunto mereceu a atenção do primeiro-ministro Patrício Trovoada e do presidente angolano José Eduardo dos Santos. As autoridades dos dois países estão a estudar as formas de resolver o problema. Sr. Primeiro-Ministro, há uma outra questão que eu sei que dominou as conversas, tem a ver com a imigração, que é já uma preocupação dos dois países. Fala-se nessa altura de cerca de 5.000 são-tomenses em situação ilegal em Angola. É verdade, nós falamos da questão com as autoridades angolanas. É uma questão delicada, é preciso perceber que Angola tem atraído muita gente e muita gente porque o mundo está em dificuldade e Angola comparativamente está a se portar economicamente melhor, mas é preciso termos consciência disso. Eu penso que as autoridades angolanas têm tratado a questão com bastante delicadeza, com respeito pelos cidadãos, mesmo se eles estão em situação irregular, mas são questões que têm de ser tratadas com alguma firmeza também. Haverá um repatriamento ou um processo de legalização desses são-tomenses? Nós evidentemente que a primeira opção é o repatriamento das pessoas que estão em situação irregular, mas nós combinamos estudar melhor a questão, porque existem pessoas que estão a trabalhar aqui em situação irregular, mas estão a trabalhar, daí que eu considero que elas trazem algum contributo também à economia angolana, senão estariam na situação de desemprego. Vamos estudar caso a caso. O que é importante é o seguinte: Angola tem uma política nessa matéria que nós respeitamos e enfim, corresponde aos interesses de Angola e às preocupações de Angola, mas nós notamos também uma preocupação em considerar, enfim, os pontos de vista também da diáspora santomense. E havendo boa vontade, eu penso que a Comissão Mista irá se reunir dentro de alguns meses e o fundamental é a vontade política. E ela existe enfim, somos irmãos e entre irmãos nós devemos encontrar um meio termo. O ministro da Administração Interna procedeu hoje à promoção de alguns oficiais da Polícia Nacional. Os patenteados foram Samuel Antônio, comandante da Polícia Nacional, Kiakizique Nascimento, segundo comandante da Polícia Nacional, e Julião dos Ramos Pinto, comandante da Polícia Fiscal Aduaneira. São estes os novos superintendentes e intendentes da Polícia Nacional. Samuel Antônio, atual comandante-geral da Polícia Nacional, ascendeu a patente de superintendente, e Kiakizique Nascimento, vice-comandante, foi também promovido a segundo superintendente. Ainda nesta cerimónia presidida pelo ministro da Administração Interna, Julião dos Ramos Pinto, comandante da Polícia Fiscal Aduaneira, recebeu a patente de intendente. Estas patentes, segundo o ministro da Administração Interna, é carregado de responsabilidade, por isso deixou um apelo aos ora impulsados. Eu só gostaria de apelar ao cumprimento rigoroso daquilo que são as orientações do governo e daquilo que são as missões e funções da Polícia Nacional, tanto como a Polícia Fiscal Aduaneira. Muito obrigado e boa sorte a todos. No ato que decorreu no Ministério da Administração Interna, os novos condecorados juraram honrar as patentes. O ministro da Justiça e Direitos Humanos visitou ontem as instalações da Direção-Geral dos Serviços Notariais. Uma visita que permitiu a Roberto Raposo inteirar-se do funcionamento do setor afeto ao seu ministério. A Direção-Geral dos Serviços Notariais compreende 3 direções, nomeadamente a dos Registros e Notariado, a do Centro de Identificação Civil e Criminal e a da Conservatória do Registro Civil. 3 direções com muitos problemas que vão desde a reabilitação das instalações que estão em curso, condições de trabalho, enquadramento pessoal, informatização e digitalização dos arquivos, problemas esses
pormenorizadamente descritos ao Ministro pelo Diretor-Geral Adelino Pires dos Santos. De direção em direção, o Ministro Roberto Raposo foi estando a par do funcionamento dos serviços. Em primeiro lugar, uma boa notícia. Este é um servidor novo e nós imprimimos os assentos neste momento na hora. De 2010 para aqui nós não temos problema. Nós temos na cobertura nacional, nós temos uma cobertura nacional na ordem de 90 tal por cento e a nível dos países da sub-região nós estamos no primeiro lugar. As preocupações começaram a surgir do Centro de Identificação Civil e Criminal, com a necessidade da conclusão das obras, a questão do registro criminal com dados falsos, o enquadramento do pessoal, entre outras. As coisas estão melhorando. Nós aqui, em termos de pessoal, também tínhamos problemas de pessoal. Muitos quadros ali praticamente não estavam enquadrados. A maioria estagiários que vinham de longa data, 12, 13 anos, sem enquadramento. Mas há pouco tempo já fizeram concurso, pelo menos o problema deste lado está solucionado. Nós temos 2 estagiários, cerca de 14 funcionários enquadrados. Esse problema também está resolvido. Agora, o problema... O espaço não é adequado para o funcionamento do serviço. Nós temos previsão para a informatização do DI, mas o espaço aqui parece que... É o tal projeto. É o tal projeto. Vamos lançar o DI digital a partir de março e com o lançamento do DI digital vamos evitar todos esses papéis que estão aqui. Portanto, já é uma mais-valia bastante. Mas as más notícias, que não podiam deixar de ser devidamente questionadas, foi o próprio Ministro que as colocou a diretora do Centro de Identificação Civil e Criminal. Mas porquê que existem criminosos, pessoas altamente cadastradas, quando informação sai daqui para lá, sai-se nada consta? Sr. Ministro, aqui nós emitimos o que vem do tribunal. Se o tribunal nós nos envia, porque há pessoas que nós sabemos tem crime, mas quando não mandaram-nos o documento ali, nós não podemos emitir uma informação que nós não temos. Então o tribunal é que não manda? O tribunal tem que mandar, porque nós recebemos qualquer documento, mas se não manda-nos da pessoa... Então estão a dizer que os casos dos condenados, muitos reincidentes, é porque o tribunal não manda... Sim, há casos que nós não temos. Há coisas que nós não temos, nós não podemos emitir. O que nós temos aqui no nosso arquivo, nós colocamos. Face à gravidade do caso, o Ministro, em jeito de desabafo, deixou as orientações. Então não, há uma coisa que está mal. Então, se não mandam, aqui tem que pedir. Então, isso é que eu vou ter que fazer. Aqui tem que pedir, se não mandam, tem que pedir. Vocês têm que ter lista de julgamento. Então tem que dizer, o Sr. Diretor, é assim, se não mandam, tem que haver outra dinâmica. Os serviços têm que ter conhecimento do julgamento, do trânsito em julgado do depois. Desde que há julgamento, aqui tem que acompanhar, porque o Estado é que tem que ir atrás dessas pessoas. Aqui tem que haver uma dinâmica para que obrigue os tribunais a remeter isto para aqui. Trânsito em julgado manda, depois do trânsito, o Supremo Tribunal e o Tribunal da Primeira Instância, o senhor vai ver isto, como é que nós vamos encontrar a fórmula de obrigar o Tribunal, depois do trânsito em julgado, nós aqui acompanharmos, aqui temos que ter mais ou menos a lista de julgamento, ter a lista de julgamento, a lista do trânsito em julgado, para remeter para aqui, pelo menos para se acompanhar alguma coisa. Ou seja, não deixar que fique no livre critério do Tribunal a remeter, para vocês também fazerem mais ou menos um autocontrole da situação. A visita do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos enquadra-se no âmbito da política do Governo de se inteirar do funcionamento das diversas direções do aparelho do Estado, de forma a apontar soluções rápidas que passam pela dinâmica das referidas instituições com competência, qualidade e eficiência. No fim da visita, o ministro Roberto Raposo reconheceu a necessidade de se resolver urgentemente os problemas e apontou algumas soluções. Independentemente dos problemas que nós constatamos hoje, há que reconhecer, aliás, este testemunho é dos próprios funcionários, que com a dinâmica da nova direção do Sr. Diretor-Geral, conseguimos constatar e ver que os primeiros passos estão a ser dados e nós constatamos uma melhoria do ponto de vista material e estrutural
dos próprios serviços. Isto para dizer o seguinte, para dizer que corresponde à política deste Governo fazer de frente e dar as condições reais para que um setor como este, um setor tão importante, que se enquadra dentro da reforma do sistema judiciário, que nós pretendemos, é um setor vital para o desenvolvimento do país, para a confiança e certeza jurídica e, portanto, encontrar uma dinâmica desta natureza, temos que incentivar e dar todo o nosso apoio para que as reformas, as mudanças sejam cada vez melhores. Encontramos efetivamente os primeiros sinais e quero aproveitar aqui para reconhecer a nova dinâmica que está a ser implementada no sentido de melhorar esse serviço. É verdade que há problemas relativamente ao pessoal, às condições do trabalho, mas quero aqui dizer que há todo um conjunto de ações concretas para que os funcionários, alguns deles que já estão a trabalhar numa situação precária há 17 anos, a maior parte dos funcionários que trabalham num setor tão importante como este, não têm uma nomeação. É verdade que este assunto vai ser levado, tomamos em consideração, quero aqui garantir que essa situação vai ser resolvida imediatamente. Relativamente a questões com o arquivo, portanto, os arquivos que é um aspecto fundamental para qualquer serviço, nós encontramos os arquivos, os documentos, num estado de degradação muito grande e isto nós vamos resolver através da informatização dos serviços notarial e do registro civil. Portanto, há uma política de informatização e digitalização e, portanto, isso vai ser resolvido o mais breve possível. Temos também, juntamente com a direção, um programa de digitalização dos bilhetes de identidade, informatizar os bilhetes e será uma realidade, isto tudo para dar uma melhoria na qualidade de serviço que é prestado aos cidadãos. A obra, é verdade que a obra tem atraso de alguns dias, está a criar algum transtorno aos serviços, mas nós vamos notificar o empreiteiro construtor para que, junto aos setores competentes, terminar mais rapidamente a obra, no sentido de criar melhores condições para os utentes e o próprio serviço. O Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica foi outro setor visitado ainda ontem pelo ministro Roberto Raposo. Uma visita que acontece numa altura em que se registra uma tendência de aumento de denúncias de casos de violência doméstica no país. Numa altura em que há uma tendência clara de subida de denúncias de casos de violência doméstica, embora não fosse esse o objetivo central da visita, o ministro da Justiça, Roberto Raposo, alertou para a necessidade de se travar urgentemente essa situação para uma vivência sã no país. Constatar uma realidade de um setor tão importante que tem a ver com uma problemática importante na resolução dos conflitos entre os casais. Estamos a falar de violência doméstica, um setor onde precisa de uma intervenção urgente para que possamos ter uma sociedade sã, com menos violência. Há registros de crescente aumento de criminalidade no âmbito da violência doméstica. Enfim, há um conjunto de situações que é preciso ter em conta, legislação contra este mal que efetivamente assola o país e é preciso dotar os serviços de meios materiais e humanos capazes de enfrentar este problema que tem a ver com a violência doméstica, enfim, e os crimes que são todos eles que estão inseridos no âmbito da violência no lar, violência doméstica, o abuso sexual de menor, a violação de menor. O ministro acrescentou, no entanto, que caso as medidas de aconselhamento para travar os atos de violência doméstica não surtam o devido efeito, o Governo pode vir a reforçar as atuais leis que já de si apontam algumas lacunas. Há um estudo que já foi feito, há necessidade de uma nova lei. É preciso que a lei de violência doméstica seja revista, alterada, porque tem várias lacunas que é preciso analisar para que ela seja execuível e adaptável à realidade nacional. Os últimos dados divulgados
existe claramente uma tendência da subida de casos de denúncia de violência doméstica, mas que tem a ver com a descentralização das repartições do centro de aconselhamento por todo o país e porque há uma maior sensibilização das pessoas para o facto. As causas de violência doméstica em São Tomé e Príncipe continuam a ser o consumo de álcool, ciúmes, problemas económicos e financeiros, pouca projeção pessoal e social, entre outras. Uma missão do Instituto de Formação Profissional de Portugal, que se encontra no país, visitou esta quarta-feira o Polo de Carpintaria e Marcenaria de Aguaizé. O objetivo foi inteirar-se do andamento do referido projeto, que conta com financiamento de Portugal. Jorge Gaspar, presidente do Instituto de Formação Profissional de Portugal, encontra-se no país para uma visita de trabalho aos projetos de cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal. Esta quarta-feira, acompanhado do Ministro do Emprego e dos Assuntos Sociais, Carlos Gomes, a caravana esteve no Polo de Aguaizé, destinado à formação de carpintaria e marcenaria para os jovens. Há um acordo de cooperação entre o Ministério de Solidariedade, Emprego e Segurança Social de Portugal e o Ministério do Emprego e Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe. E no quadro desta cooperação, nós temos com Portugal a Valência Formação Profissional. E como sabe, a formação profissional é de extrema importância para o país, porque a partir da formação profissional nós podemos permitir que os jovens se insiram no mercado do emprego. O Centro de Formação Profissional também permite que os jovens santomenses melhorem a sua qualidade de vida e também se reduza a pobreza. Também, por outro lado, nós, tendo em conta as exigências do mundo atual, nós queremos dar uma outra performance ao Centro de Formação Profissional de Budubudu em São Tomé e Príncipe, tornando-o mais operacional, mais visível e mais preparado para o futuro. Nós queremos criar o Sistema Nacional de Qualificações e, consequentemente, os subsistemas, que é o Catálogo Nacional de Qualificações, o Quadro Nacional de Qualificações, a dupla certificação, que irá permitir que os jovens, ao entrarem para a formação profissional com um nível, saiam com outro nível. É necessário encontrar um caminho para os jovens, afirmou o presidente do Instituto de Formação Profissional de Portugal. Esta visita hoje insere-se num programa alargadíssimo que começou ontem e terá na próxima sexta-feira, de visitas e reuniões de trabalho a projetos de cooperação que o IFP tem desenvolvido com as autoridades de São Tomé e Príncipe. Aquilo que aqui visitámos em Aguaizé é um excelente exemplo, não só de formação profissional, mas também de prestação de serviço à comunidade e de responsabilidade social destas autoridades, em particular do Centro de Formação Profissional de São Tomé e Príncipe, para com as comunidades que serve. São Tomé e Príncipe é uma sociedade muito jovem, e sê-lo-á jovem durante muitíssimas dezenas de anos. É necessário encontrar um caminho para os jovens e perceber, e eu estou a perceber isso mesmo das recepções que tenho recebido desta juventude, que a formação profissional, o reforço de qualificações é seguramente o melhor meio para encontrar um lugar no mercado de trabalho e assim contribuir para o desenvolvimento da economia de São Tomé e Príncipe, e desenvolvimento da economia de São Tomé e Príncipe desenvolve-se naturalmente toda a comunidade. O presidente da Câmara Distrital de Cantagal, que também fez parte da caravana, afirmou que projetos como estes darão resposta à problemática do emprego no país. A franja que está em projeção, diria, a maior número de crescimento é a juventude, e o distrito de Cantagal tem muitos jovens hoje no desemprego. Este tipo de formação com certeza que vai equipar mais esses jovens para garantir, digamos assim, o seu maior sustento no futuro, porque estando eles preparados para o mercado de trabalho, melhor resposta também, digamos assim, e darão as exigências que futuramente a sociedade vai pedindo. Jorge Gaspar, do Instituto de Formação Profissional de Portugal, no país para inteirar-se dos projetos financiados pelo governo português na área do emprego e formação profissional. A problemática do emprego e da formação profissional em São Tomé e Príncipe foi tema de uma palestra organizada ontem no Centro Cultural Português. Jorge Gaspar, presidente do Instituto de Formação Profissional de Portugal, foi o orador da palestra. A problemática do emprego e formação profissional foi tema em debate numa palestra realizada esta quarta-feira no Centro Cultural Português,
que teve como orador o presidente do Instituto de Formação Profissional de Portugal, Jorge Gaspar. O problema do emprego em São Tomé e Príncipe é um problema que eu diria que muitos outros países o têm. É necessário ter políticas públicas capazes de atacar o problema do emprego, e o problema do emprego naturalmente só tem solução se as economias criarem riqueza. As economias criarem riqueza, é necessário que as empresas sejam cada vez mais, que sejam competitivas e que tenham, e é esta outra dimensão da questão, que tenham como colaboradores, trabalhadores com qualificações, quer profissionais, quer sociais, capazes de responder às expectativas de um mercado que hoje é um mercado cada vez mais exigente e mais competitivo. Osíris Costa, economista, considerou de muito importante o tema em questão, tendo em conta a dimensão do emprego e da formação profissional no país. Faz todo sentido para um país como o nosso e discutir-se de uma forma bastante profunda. O apresentador foi brilhante, radiante na sua exposição, deixou aqui linhas de orientações que eu acho que devemos seguir. E houve uma fase que eu retive quando ele diz que o emprego é consequência da economia, e de facto é. Nós aqui, muitas vezes, quando falamos do emprego, vemos o emprego sempre numa perspectiva muito fechada, muito social, mas o emprego é consequência de uma economia forte, uma economia de facto que gera rendimentos. Nós, para de facto conseguirmos resolver essa problemática, temos que efetivamente criar condições para termos uma economia que de facto gere emprego. Portanto, esta fase da exposição que o orador apresentou, que eu achei bastante importante e que devíamos reter, e de facto termos uma preocupação muito maior aqui em São Tomé com a questão da problemática do crescimento da economia e da redistribuição. Para fazer face à problemática do emprego em São Tomé e Príncipe, é preciso que se crie condições para ter uma economia que consiga fazer crescer os níveis do emprego. Uma das linhas de orientações deixadas nesta palestra. Os alunos da Universidade de São Tomé e Príncipe reabriram esta tarde os portões da referida instituição de ensino. Isto aconteceu depois da satisfação de algumas reivindicações dos alunos. A situação de greve está resolvida. Isto devido, nós tivemos um encontro com a reitoria da universidade. Tivemos uma reunião que teve a sua durabilidade de 5 horas de relógio, e nós estudamos todos os pontos na qual nós levantamos a greve, e foi assinado um termo de compromisso com a universidade, e a partir das próximas semanas as obras já entrarão em execução. E o que é que vocês conseguiram? Bom, nessa primeira fase nós conseguimos resolver todos os problemas básicos, como no caso já teremos instalações de águas, como também da internet, e também a casa de banho, que é também uma preocupação da universidade. E nós tivemos a confirmação do reitor da universidade que o laboratório, que é um dos problemas que afeta muito a universidade, esse laboratório, a aquisição dos materiais vai entrar no orçamento do Estado, e nós aguardamos assim a execução do mesmo com o orçamento do Estado. Senhor Presidente, acabamos de assistir a uma greve, certamente com algumas consequências para essa universidade, não é? Naturalmente, alguma greve, portanto, tem um aspecto que é colocar algumas reclamações, não é? Isto, de qualquer forma, traz algum prejuízo pelo facto de haver uma interrupção das aulas de cerca de uma semana, não é? Portanto, é uma situação que temos que contornar de forma a recuperar o tempo perdido. E quando falamos de prejuízo, estamos a falar mesmo sobre o atraso das aulas? Fundamentalmente o atraso das aulas, não é? E neste caso, a forma como foi feita trouxe algumas situações menos desagradáveis, não é? Como é que a interrupção das atividades na instituição como um todo, não é? Apesar de que a greve ter alguma pertinência, não é? Mas a forma como é que ela foi feita e encerrando toda a instituição, não permitindo o funcionamento de alguns serviços, este foi o lado menos positivo desta greve.
No cemitério da cidade de Neves foi hoje a enterrar os restos mortais de José Antônio Pereira, vítima do acidente de viação ocorrido na noite do passado dia 10 na Marginal 12 de julho. Familiares, amigos e colegas de trabalho disseram o último adeus ao antigo funcionário da cervejeira Rosema. De recordar que a outra vítima mortal do mesmo acidente, Cisaltina Capela, foi sepultada na semana passada no cemitério da cidade da Trindade. A FIFA deu nota positiva à gestão de Idalécio Pachiri à frente da Federação São Tomense de Futebol e aprovou já 4 projetos visando a promoção da modalidade no país. A notícia foi revelada pelo assessor de Joseph Blatter, que iniciou hoje uma visita de 4 dias ao arquipélago. É o enviado especial de Joseph Blatter, presidente da Federação Internacional de Futebol FIFA, chegou esta manhã e reuniu-se com a Comissão Executiva da Federação São Tomense de Futebol, liderada por Idalécio Pachiri, que vai recandidatar-se à liderança desta federação. Emanuel Maradas, que foi portador de uma mensagem de bom ano de Joseph Blatter Pachiri e que ao mesmo tempo veio avaliar o estado de futebol, deu nota positiva à direção que termina a 24 de janeiro o seu mandato. Parce que là, c'est une évaluation positive. Justamente a avaliação é positiva. Estive cá já há 5 anos. Ao ver as coisas, houve mudança. Existe uma nova equipa que trabalha. O presidente Blatter conhece Pachiri e ele foi convidado especialmente por ele para assistir à Copa do Mundo. Nem todas as federações africanas são convidadas. O presidente convidou 10 e o presidente Pachiri está incluído. Isto prova que existe um trabalho sério no terreno. Emanuel Maradas, que pela segunda vez vem a São Tomé e Príncipe, vai reunir-se também com os altos dirigentes desportivos e jornalistas. A vinda deste dirigente da FIFA resulta da boa imagem que São Tomé e Príncipe conseguiu granjear nos últimos 4 anos nesta instância do futebol internacional. Emanuel Maradas garante que a FIFA vai apoiar o futebol feminino. Progressivement, je crois que le football de São Tomé. Progressivamente o futebol santomense vai crescendo. O presidente Blatter ama bastante o futebol feminino e ele pediu que transmitisse a Pachiri que a FIFA está disposta a ajudar o futebol feminino para que as mulheres joguem futebol em São Tomé e Príncipe. A direção de Idalécio Pachiri, que briga o segundo mandato, recebeu garantias de que os 4 projetos submetidos à FIFA foram aprovados. Celestino Andrade diz que o futebol santomense vai ganhar novos impulsos. Uma mensagem do presidente Blatter de que está muito contente com aquilo que se conseguiu em São Tomé e Príncipe. Informou-nos de que todos os nossos projetos que nós enviamos já foram aprovados e que a FIFA tem, portanto, São Tomé e Príncipe, espera de São Tomé e Príncipe a introdução de novos programas para serem, portanto, analisados e aprovados. Portanto, tendo conseguido a aprovação de todos os projetos enviados, eu quero dizer que 2015 será um ano, portanto, relevante para todos os atletas, para todos os clubes, para todos aqueles que estão ligados ao futebol, para os mídias, a todos aqueles que estão ligados, portanto, ao futebol. A direção de Idalécio Pachiri recebe créditos da FIFA para o desenvolvimento do futebol em São Tomé e Príncipe. O assessor do presidente da FIFA, Joseph Blatter, encontrou-se hoje com o ministro da Juventude e Desporto. As partes falaram sobre o desenvolvimento do futebol e do reforço de apoio de São Tomé e Príncipe. No final da conversa, o ministro Marcelino Sanches reconheceu que o desporto rei tem vindo a crescer. É um encontro de cortesia com grande significado. O emissário do presidente da FIFA, que se encontrou com o ministro da Juventude e Desporto, disse que o futebol está num bom caminho em São Tomé e Príncipe e explicou porquê. Je suis très surpris de voir l'ancien capitaine de l'équipe de São Tomé qui est devenu ministre. Estou surpreendido de ver o antigo capitão da Seleção Nacional, ministro da Juventude e Desporto. No mundo do futebol significa muita coisa. Existem muitos jogadores que chegam a ser ministros. Isto por si só prova que isto é um bom trabalho. Agora ele tem a missão de mudar o futebol. Aqui, entre futebolistas e a FIFA. É assim que as coisas devem ser. Por isso, quando recebermos mensagens que vêm da Federação, sabemos que existe alguém que entende da matéria. Confesso que estou surpreso. Emanuel Maradas, que se fez acompanhar do presidente da Federação São Tomense de Futebol, Idalécio Pachiri, que segundo ele tem portas abertas na FIFA, face ao seu desempenho nos últimos 4 anos, garantiu ao ministro que houve melhorias no desporto rei no arquipélago. O ministro Manuel Sanches, vulgo Chalino, antigo capitão da Seleção de Futebol, confirma.
ele trouxe uma mensagem do Sr. Presidente a dizer-nos que durante os 4 anos os objetivos programados pela Federação foram cumpridos e que, portanto, os projetos enviados para os próximos 4 anos estão a ser analisados e poderemos ter uns bons resultados dos projetos que foram enviados para a FIFA. Reforcei, portanto, o pedido no sentido de nos apoiar e apoiar a Federação para que possamos, efetivamente, encontrarmos um bom caminho para o desenvolvimento do desporto em São Tomé e Príncipe, na sua globalidade. Manuel Sanches, convicto que o futebol conhecerá nova era face às perspectivas que se abrem na FIFA para São Tomé e Príncipe. Eu vejo o futebol num bom caminho e temos que nos preparar e apostarmos na formação dos novos talentos. Sabemos que São Tomé temos potencialidades e só falta-nos trabalhar para que possamos efetivamente encontrar um bom caminho para o desenvolvimento do futebol e do desporto nacional. São Tomé e Príncipe ganha notoriedade na FIFA com a eleição de Idalés Bachir à testa da Federação São Tomense de Futebol e Bachir confiante na vitória para continuar o trabalho consumado nos últimos 4 anos.